Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Milton Cast, o podcast oficial da MF Milton Ferreira de Albuquerque, produzido pela Imprensa Jovem. Aqui vamos conversar sobre a educação, cultura, experiências escolares e muito mais. Nós somos Emily e Clara e estamos muito felizes em receber vocês. E o tema do nosso episódio de hoje é sobre recuperação das aprendizagens com o professor Jaime, que também é professor do primeiro ano à tarde. Olá, professor Jaime, tudo bem? É uma honra ter você aqui em nossa entrevista. E para começar, vamos fazer algumas perguntas. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sim. Professor, qual a sua formação? Você é professor de quê? Eu sou formado em pedagogia, formado em matemática e formado em geografia. E tenho uma pós-graduação em gestão educacional. Tá. Em qual escola você iniciou a sua carreira e por que quis ser professor? Eu iniciei numa escola estadual, Jair de Andrade, aqui no bairro de Jordanópolis, e decidi ser professor quando eu dava aula numa escola de cabeleireiro, né? E eu chegava vários adultos lá que não sabiam ler e escrever, e eu não entendia o porquê. E conversei com minha esposa, que é professora também, e depois de uma análise profunda, fala: olha, o problema está lá na base. Comecei a fazer a pedagogia para poder ajudar essas crianças aí a não mais chegar na fase adulta sem saber ler e escrever. Você enfrentou alguma dificuldade durante a sua formação? Se sim, qual? Encontrei várias dificuldades. Quando eu voltei a estudar, né? Meu último ano de estudo tinha sido em 1989 e eu fui fazer a faculdade em 2018. Haviam passado alguns anos, então eu tive bastante dificuldade. Mas com o apoio da minha esposa eu consegui bastante, né? Alcançar esse objetivo, tanto é que eu fiz mais 2 faculdades depois de fazer pedagogia. Como foi sua experiência nessa escola e que experiências você carrega daquele começo? Olha, a primeira escola eu acho que foi fundamental para que eu pudesse saber a importância da educação. Depois eu vim aqui para o Milton e aqui no Milton eu adquiri mais experiência, né? Conheci pessoas diferentes, estudantes diferentes, onde a gente acaba aprendendo mais e mais. E como tem sido hoje sua vivência aqui na nossa escola? Como eu falei, aqui no Milton eu tenho aprendido bastante, né? Tanto com a supervisão, quanto com a gestão, com os professores, e tem sido uma experiência espetacular. Agora é hora do nosso quadro Memórias Escolares. Aqui, nossos convidados compartilham lembranças marcantes da época de estudante. Professor Jaime, conta pra gente. Qual a sua lembrança mais marcante que você tem em relação à escola? Uma professora do 5º ano, se não me engano, uma professora Meire, né, de matemática, eu acho que me marcou bastante, né? Eu tinha algumas dificuldades e ela, com a maneira dela ensinar, o jeito carinhoso, eu acabei me apaixonando, né? E eu voltei com boas notas, né? Então foi um momento bem importante para mim. Que tipo de aluno você era? Olha, eu fui um aluno, né, que eu não gostava muito de estudar, vou ser bem sincero, mas eu tinha facilidade para aprender. E com o tempo eu fui amadurecendo, né? Eu acho que como todos os estudantes, a gente vai amadurecendo e depois vê que realmente a gente precisa e necessita estudar, a gente necessita de educação, a gente precisa. Então, por isso eu acabei evoluindo. Teve algum professor que te marcou? Sim, a professora Meire. Essa Meire de matemática, ela foi muito importante para mim. O que você achava da escola que você estudava? Olha, a escola antigamente, né, hoje vocês têm bastante facilidade. Hoje vocês têm notebook, tablet, em casa vocês têm celulares. Na minha época, na verdade, qualquer pesquisa que a gente ia fazer, a gente tinha que ir para uma biblioteca, né? Pesquisar na biblioteca, livros, a gente estudava bastante. Era bem diferente da escola de hoje. Hoje eu imagino que o estudante tem muito mais facilidade. Na minha época era mais difícil, mas era prazeroso.
Vamos falar um pouco sobre o seu trabalho. Como funciona para explicar a matéria para seus alunos? Eu observo que cada aluno, né, quando eu estudei pedagogia, aprendi que cada aluno tem uma maneira de aprender. Nós temos aluno sinestésico, né, que é aquele que aprende fazendo, o aluno visual, dele vê você fazendo, ele aprende, e o auditivo. O importante é detectar como é que o aluno ele aprende. E cada aluno tem a sua maneira, o seu jeito de aprender. Então é uma percepção que o professor avalia o aluno para ele poder ensinar de uma melhor maneira. Como você descobre qual é a melhor forma de ajudar cada aluno? Então, através dessa análise, a gente traça as melhores estratégias para que a gente possa alcançar o objetivo, que é o estudante. Tá? Através de analisar como que ele aprende. E a partir de analisar como ele aprende, as dificuldades que ele tem, a gente traça objetivos para ele. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou em sala? Em sala de aula, o maior desafio, eu acho que o maior desafio é para o professor a cada ano, né? É conhecer os estudantes, é conhecer a turma nova. Cada ano é uma dificuldade, né? Para todo professor. Eu imagino que seja uma vivência, a cada ano uma vivência diferente. Cada sala de aula, a cada estudante, a cada ano são experiências diferentes. Então, eu acho que todo ano é uma dificuldade. Como você avalia o progresso dos alunos no reforço? Então, o apoio escolar, o reforço que a gente avalia conforme a evolução dele, que a gente tem uma análise de uma tabela. Nessa tabela, eu tabulo a evolução do estudante. Tá? À medida que ele vai evoluindo, a gente vai subindo a tabela dele. É como se fosse um gráfico. Tá. Você gostaria de se formar em mais alguma faculdade? Eu estou pensando em formar mais uma faculdade. Agora eu estou pensando em fazer História e depois, quem sabe, um mestrado. Dica cultural. Antes de terminar, vamos para o nosso último quadro fixo, Dica Cultural. Aqui a gente compartilha algo legal que vale a pena conhecer. Pode ser um livro, um filme, uma música, um jogo, qualquer coisa interessante. A minha dica cultural de hoje é: o Sesc Interlagos lá tem muitas aulas de artes, tem piscinas e muitas atividades legais. E a minha dica cultural é o Museu do Ipiranga. É uma ótima pedida para aprender mais sobre a história do Brasil. Professor, você tem alguma dica cultural? Eu tenho alguma dica cultural para vocês. Eu gosto muito de jogos entre família, né? Jogos de cartas, jogos, e é uma cultura familiar. A minha família, a gente tem jogos para que a gente possa interagir, todos saírem do celular, né? É um momento que a gente conversa, que a gente dialoga, é um momento que a gente senta e realmente olha nos olhos e pode conversar. É uma dica, acho que espetacular. Jogos entre família. Muito obrigada por compartilhar suas experiências com a gente, professor Jaime. Tem mais algo que você gostaria de compartilhar? Não, eu só tenho a agradecer a participação de vocês nesse podcast e agradecer ao Milton por mais essa experiência que eu pude passar para vocês. Obrigado. E assim encerramos o episódio do Milton Cast. Se você gostou, compartilhe com os amigos, com a família e com toda a comunidade escolar. Quer ouvir de novo ou conhecer outros projetos nossos? Acesse as redes sociais da escola, @MF Milton Ferreira. Obrigada a todos que nos acompanharam. Até o próximo episódio. Tchau!